1 João capítulo 5, verso 18 ao verso de número 21. Põe com atenção, com reverência a palavra de Deus. Crianças, se comportem, tá bom? Não é hora agora de brincadeira, tá? Nós vamos conversando ao longo do sermão, tá bom? Preste atenção. Agora, vamos lá, vamos ler o texto sagrado. Põe com atenção, com reverência. Esta é a palavra que Deus inspirou. Que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-nos dos ídolos. Amém. Ó Deus, nós precisamos de Ti agora. Ilumina-nos, dá-nos compreensão, concentra a igreja na Tua palavra, na medida do possível, Senhor. Eu não posso exigir muito das crianças, mas na medida do possível. Dê-lhes compreensão, dê-lhes tranquilidade, e que todos, ó Deus, sejamos abençoados pelo Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta, você deve lembrar-se, em razão das repetições, ela foi escrita para advertir os cristãos das igrejas da Ásia Menor contra duas heresias. De certa forma, elas se misturam, que é a heresia do gnosticismo e a heresia do docetismo, que, em tese, negava a divindade do Filho de Deus, negava a divindade de Cristo, contrariando abertamente o ensino dos apóstolos. Então, pensando em preservar a pureza do Evangelho e também em preservar estes cristãos no Evangelho, João escreve essa carta, essa epístola, para lhes dar certeza: vocês estão na verdade. Então, nos versos anteriores, como nós vimos, João fez uma distinção muito importante entre pecado para a morte e pecado não para a morte. E os versos a seguir, e versos também que concluem a carta, eles servem como um consolo aos verdadeiros cristãos. Porque João está dizendo: unidos a Cristo pela fé, um verdadeiro cristão jamais comete o pecado para a morte. Ele não apostata, ele não abandona o Senhor. E agora que ele se aproxima da conclusão, ele nos dá três certezas. Certezas inabaláveis. Certezas que circunstância, homem e ocasião nenhuma podem nos tomar. Este é o tema do sermão, as certezas do cristão. Quais são as certezas, meus irmãos, que o cristão tem sobre o que nós podemos estar certos sem sombra de dúvidas? Primeira certeza, verso de número 18. Preste atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Mais uma vez eu peço a você, olha para o verso 18, olha para a sua Bíblia com atenção. Sabemos todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, João está para concluir a carta, e ele pretende concluir dando garantias, passando segurança aos seus leitores. Eu quero que você perceba que, no decorrer da exposição, o apóstolo ele vai marcar essas três certezas com a expressão sabemos. Ele diz, no verso 18, sabemos. O que ele quer dizer com isso? Esta é uma verdade absoluta. Esta é uma verdade atemporal. Ela independe da circunstância. Ela é verdade em todos os contextos, em todas as épocas do mundo. Sabemos. Isso significa, queridos, que da mesma forma como os irmãos nossos das igrejas da Ásia Menor podiam ter convicção, esta é uma convicção que nos pertence. Sabemos. Sabemos. Dito isso, sabemos o que, pastor? Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado.
Se você tem acompanhado a série suficientemente, você sabe, este ponto já foi abertamente provado. Um crente de verdade não vive no pecado. Alguém que foi alvo do agir regenerador de Deus, que possui a divina semente, que é habitado pelo Espírito, que nasceu da água do Espírito, tem um coração novo para amar e obedecer a Deus. João diz, este não pode viver pecando. Então, a iniquidade, meus irmãos, a transgressão da lei, não é mais a agenda, não é mais o curso natural da vida deste indivíduo. Mas nós devemos entender sua expressão aqui também da seguinte forma, à luz do que João chamou, preste atenção, do pecado para a morte. Do pecado para a morte. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que ele pretende deixar muito claro que o nascido de Deus não comete o pecado para a morte. Ele não comete o pecado da apostasia. Porque diferente do apóstata, que mesmo tendo ouvido a verdade, e nunca nasceu de Deus, nunca recebeu a vida do alto, o cristão peca. Mas ele permanece em Deus e não no pecado. Ou seja, ele não permanece no pecado, porque ele tem em si a divina semente. Porque ele teve a natureza transformada. Ele recebeu o Espírito. Logo, ele peca, mas em arrependimento ele volta-se para Deus. O cristão comete o pecado, e João diz no início da carta. Se alguém disser que não comete pecado, isso é mentiroso. Isso está incluso o cristão. Ou seja, o cristão peca, queridos. Nós pecamos, mas nunca para a morte. E na segunda metade do verso, então ele faz uma declaração. Na segunda metade do verso, ele prova essa declaração. Ele dá a razão. Por que um crente não apostata da fé? Por que mesmo cometendo pecado, ele não permanece no pecado, não vive no pecado? Aí João diz, mas aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Olhe para a sua Bíblia agora. Você percebe que aquele está em letra maiúscula. Porque esta é uma referência a Cristo. E é uma referência à encarnação de Cristo. O que o apóstolo João está dizendo é que o Filho encarnado, que nasceu de Deus, que veio a este mundo, ele guarda os que foram espiritualmente gerados por Deus. E foi o que Cristo assegurou em outra ocasião. Ele disse assim, ó, no capítulo 10 do Evangelho de João, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, Cristo, que entregou-se pelos seus, ele trabalha agora para preservar os seus da graça. Isso significa, irmãos, ouça com atenção, o maligno não pode tocar em frente. Me permite explicar. Tocar aqui, meus irmãos, na verdade, precisa ser compreendido de uma forma um pouco mais agressiva. É como se João estivesse dizendo assim, ó, Cristo guarda, portanto, o maligno não pode arrastá-lo de volta. O maligno não pode escravizá-lo uma vez mais. O maligno não pode trazê-lo de volta às trevas. Ele está proibido de fazê-lo. Ele não pode tocar, ele não pode destruir, não pode arruinar a tua fé, porque essa é a intenção do maligno. Ele não pode fazer nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque Cristo nos guarda. O maligno deseja destruir tua fé, mas ele não pode fazê-lo, porque Cristo nos guarda. E uma vez que os crentes não são como Caim, que pertence ao maligno, os crentes são de Deus, não se pode tocar no que pertence a Deus. Não se pode tocar nos que pertencem a Cristo. E aqui há uma esperança para nós, irmãos. Essa é a aplicação do texto. O cristão, ouça isso, não peca para a morte. O cristão não peca para a morte. É fato, meus irmãos, que nós passamos por tempo de frieza espiritual. Nós acabamos seduzidos, porque Satanás não pode arruinar nossa fé. Mas ele, mesmo no esforço vão, ele nos tenta, ele tenta nos seduzir. E muitas vezes nós cedemos a essas tentações. E em pecado, por orgulho, passamos certo tempo em pecado. Nós insistimos no pecado, não admitimos, não nos arrependemos durante certo tempo. Só que esse é o diferencial do cristão.
Ele peca. Ele atravessa um momento de frieza, mas ele não vive em pecado. Ele não se conforma, meus irmãos. O cristão não se acomoda em pecado. Satanás, ele até tenta se aproveitar de você, de mim, mas ele não pode tocar-nos. Veja, Satanás, ele tem poder. Eu vou fazer duas considerações sobre o diabo mais ao fim da aplicação, mas perceba o seguinte: ele não pode destruir-nos. Ele não pode, cristão, afastar você de Deus. Ele não pode escravizá-lo a ele uma vez mais. E mesmo nas suas tentativas vãs, ele nunca vai ser bem sucedido, queridos. Ele não pode se apossar de você. Então entenda, qualquer circunstância, qualquer pseudo-igreja que você vê, onde alega-se que há possessão demoníaca de crente, aquela não é uma verdadeira igreja, e aquele indivíduo não é um indivíduo por quem Cristo morreu. Porque naqueles por quem Cristo se sacrificou, o diabo não pode tocar. Ele não pode se apossar. Então não existe isso de um crente endemoniado. Não existe isso, meus irmãos. Ele não pode apossar-se de você. Ele não pode obrigar você ao pecado. Por quê? Porque somos de Cristo. Então, se você é um verdadeiro crente, se a tua fé foi posta em Cristo, você tem a divina semente. Você é habitado pelo Espírito. E agora você está guardado nas mãos de Cristo. E Cristo segura, meu irmão, tão firme em suas mãos, que das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. Você nunca, olhe para mim, você nunca vai ser lançado fora. Você nunca voltará à lama. Você nunca mais será escravo outra vez. Você nunca mais voltará às trevas, porque Cristo te redimiu. Cristo te redimiu. E agora, o mais alto céu, Ele intercede pela tua preservação. Você não cairá. Você não será tomado das mãos dele, porque ele intercede pela tua preservação. O diabo não toca naqueles por quem Cristo intercede. Ele não é capaz de remover a graça que um dia você recebeu, porque o Filho de Deus intercede por nós. Então, se você nasceu de Deus, se você dá evidência disso, descanse. Você nunca mais voltará aos laços do diabo, porque você é de Cristo. Dito isso, permita fazer duas considerações muito importantes. A primeira, ouça, não superestime o diabo. Superestime. Entendeu? Superestimá-lo. Olha só, meus irmãos, nós tendemos, nós não, né? Mas talvez porque fomos criados num contexto pentecostal, neopentecostal, nós tendemos a dar ao diabo um crédito que ele não tem. O diabo é um parasita, o diabo é um usurpador, o diabo não é rei. O domínio que o diabo, o pouco domínio que o diabo tem sobre o mundo, é um domínio por usurpação. Mas Cristo é rei. Deus domina sobre o universo. Dito isso, você não pode superestimar o diabo, tratá-lo como se ele fosse Deus. Porque como Lutero uma vez disse, o diabo não passa de um cão, e como um cão ele está na coleira de Deus, ele vai até onde Deus o permite. O Senhor Jesus disse, meus irmãos, o valente foi amarrado. Você sabe o que está acontecendo agora na era do Evangelho, na luz do reino? O diabo está amarrado. O valente está amarrado. Sua casa, seu domínio estão sendo assaltados. O reino de Cristo está destruindo o reino das trevas, meus irmãos. E este diabo, mesmo com sua influência, a influência que lhe resta, ele não pode afastar você de Deus. Ele não pode apossar-se de você. Você não pode ser endemoniado. E ele não pode obrigá-lo ao pecado. Assim, cristão, agora eu vou influenciá-lo para que você seja obrigado a pecar. Ele não pode fazer. Aí você lembra, o maior que está em nós do que está no mundo. Dito isso, aí eu vou ao seguinte conselho: não subestime o diabo. Não seja tolo. Não abaixe a sua guarda. Porque o fato do diabo não poder nos tocar não nos dá o direito de sermos negligentes quanto à necessidade de perseverar. Aí o cristão diz, o diabo não pode me tocar, então não faço uso dos meios da graça. Eu esfrio em oração, abandono a palavra como alimento para minha alma. Não podemos fazê-lo. Não deixe, meu irmão,
que a graça de Deus, graça esta que nunca se aparta de nós, torne você presunçoso, orgulhoso, descuidado, porque isso seria a sua desgraça. Isso provaria que, na verdade, você não é de Deus. Então, embora nós não superestimemos o diabo, nós não o subestimamos também. Nós precisamos ser prudentes aqui, irmãos. E aí eu falo às crianças, olha, Azaf, você tem que sentar hoje bem aqui na minha frente para olhar para você. Então. Imagina o seguinte, Azaf. Sabe quando a gente vai atravessar uma rua bem perigosa? Aí o papai diz assim, ó, pega na minha mão. Não é? Não é, Giovanni? Criança não atravessa, não é, Davi? Criança não atravessa a rua sozinha. Ou então, imagina, você vai num lugar que está muito cheio, tem muitas pessoas, você tem medo de se perder. O papai diz assim, ó, liga a tua mão. Hein, Maria? Maria Aurora, adulta. Ou então, imagina, às vezes quando falta energia, já aconteceu várias vezes com o Joãozinho, quando falta energia, fica tudo escuro. Aí o papai dá colo, o papai segura na mão. Não acontece isso, Azar? Então, é assim que Jesus faz conosco. Ele segura tão firme na nossa mão, Giovanni. Quando sentimos medo, quando o pecado aparece, quando o inimigo aparece. Sabe o que acontece? Ele nunca solta a nossa mão. Ele nunca nos abandona. A gente está seguindo. Enquanto Jesus segura a nossa mão, sabe o que vai acontecer? Nunca vamos nos perder. Bom, lembra disso. Nunca vamos nos perder, Victor. Porque Jesus segura a nossa mão com muita força. Nós somos dele. Ele diz assim, é meu. Ninguém vai arrancar da mão. Bom? As certezas do cristão, meu irmão. Primeiro, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Segundo, verso 19, sabemos que pertencemos a Deus. Essa daqui está muito fácil hoje, tá? Vocês têm a obrigação de lembrar. Certezas do cristão. Primeiro sabemos, esse é o segundo, sabemos que pertencemos a Deus. Verso 19. E aqui nós temos a segunda certeza. Olha para o texto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este fato também, meus irmãos, foi profundamente tratado ao longo da carta, né? Porque João, na sua carta, ele simplesmente está reforçando uma divisão que a própria Escritura faz. A Bíblia diz, existe a semente da mulher, existe a semente do diabo. E o que a gente vê na epístola é basicamente um desdobramento disso. João, no capítulo 3, vai dizer, os filhos de Deus obedecem aos mandamentos de Deus. Os filhos do diabo, por sua vez, praticam as mesmas obras do diabo. Aí mais à frente ele diz, Caim era do maligno, porque suas obras eram más como são as do diabo. Por outro lado, meus irmãos, nos 5 capítulos de sua epístola, ele apresentou marcas, critérios, pelos quais podemos saber que somos de Deus. E aqui, ser de Deus é o mesmo que pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo, ou seja, ele está falando em termos de comunhão com Deus. E os crentes têm segurança disso, irmãos. De que pertencem a Deus, de que são herdeiros da vida eterna, de que estão em comunhão pessoal com o Pai, habitados pelo Espírito de Cristo, quando carregam as marcas da família de Deus. Que são, se a gente pudesse resumir de forma bem simples, obediência, amor, fé e esperança. Eu acho que a gente pode resumir todos os preceitos aqui nesses 4 pontos. Obediência, amor, fé e esperança. Então, os que pertencem a Deus provam que estão separados deste mundo por meio de uma vida de obediência, de prática da justiça, de amor aos irmãos, de uma fé que triunfa sobre o mundo. Só que em contrapartida, tendo dito isso, Paulo diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno. A gente tem costume de falar isso na conversa, né? O mundo jaz, mas você sabe o que significa? O mundo jaz no maligno. Primeiro, o mundo, você tem que se lembrar que João está usando o termo mundo não no sentido de todo o universo, toda a criação física, material, né? Ele está usando o mundo para descrever aquela parcela da humanidade que ainda está em trevas, que está em rebelião contra Deus, que se opõe ao Filho, ao seu Evangelho, como retrata o Salmo 2. E é fato, você vai ler o Evangelho de João, o próprio Jesus ele se refere a Satanás como príncipe deste mundo. Mas como eu disse a vocês, o que é o maligno? O maligno é um usurpador.
O maligno é um parasita. Ele não cria nada. Ele não tem nenhuma autoridade natural. Todo o domínio que ele tem, temporário, é porque ele usurpou. Ele se apossou de algo que já existe. Mas todo poder e autoridade, meus irmãos, que ele tem, preste atenção, por favor, só existem por permissão divina. Permissão de Deus. Mas ainda assim ele tem certo poder sobre o mundo. Tanto que o texto diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz, meus irmãos, literalmente significa estar deitado. Estar em repouso. É um estado de completa passividade. De acomodação. Pensou numa pessoa acomodada, situação de comodismo. Pronto. Quando João diz assim, ó, o mundo jaz no maligno, ele está dizendo assim, ó, mais ou menos, a humanidade, ela está adormecida nos braços de Satanás. Ela está completamente passiva, entregue, sem resistência. Ela está debaixo do domínio do diabo e ela não lhe faz qualquer resistência. Ela não faz qualquer oposição a isso. Ela não resiste ao poder e influência do maligno. E Satanás, portanto, ele se dedica num esforço desesperado, meus irmãos, de enganar as nações. De afastá-las da luz do Evangelho. Mas lembre do que eu estou dizendo. Todo o esforço de Satanás é vão. Porque em se tratando daqueles a quem Deus comprou, ele não pode tocar. Certo? E estes não mais serão escravizados e enganados pelo diabo, porque pertencem a Deus. E a fé destes, quem crê que Jesus é o Cristo, vence o mundo. Vence o mundo. Então aqui, irmãos, há uma aplicação para nós também. Por favor, ouça com atenção. Se somos de Deus, nós devemos nos alegrar, mas nós devemos viver também como pessoas separadas do mundo. Nos alegrar e viver como pessoas separadas. Perceba, queridos, existe uma distinção muito clara. Não existe, eu fico no meio. Não. Ou você é filho de Deus, ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E se somos de Deus, 1 João vai dizer, praticamos os seus mandamentos, ou praticamos as mesmas obras de Deus. Nós o imitamos a Cristo. E por mais que nós sejamos imperfeitos, nós permanecemos fiéis. Nós não nos afastamos de Deus. Nós buscamos nos assemelhar a Ele. Em resumo, você vive como um crente. Você não vive como um mundano, como um ímpio, você vive como um crente. Você não imita o mundo. Você não se amolda aos padrões do mundo. Você não vive enamorado, preso às paixões desse século. Só que você para pensar, infelizmente, é o que acontece, meus irmãos, conosco, a igreja. Às vezes, vocês têm que concordar comigo, às vezes seria bom a gente não ter internet, né? Porque a gente vê cada coisa. Irmãos, eu vejo hoje o estado, por exemplo, de boa parte dos adolescentes e jovens da igreja, batizados na igreja, muitas vezes professos na igreja, mas que vivem exatamente aos jovens e adolescentes do mundo. As roupas que estes vestem, o linguajar, o que essas pessoas falam, os interesses, o procedimento. A pessoa se diz cristã, né? E o pai às vezes se espanta, né? Porque tem, vamos colocar entre aspas, tem um crente na igreja e tem um diabinho fora dela. Mas esse não é só o caso dos adolescentes, meus irmãos. Já parou para pensar que muitas vezes nossa criação de filhos se assemelha à forma do mundo de criação de filhos? Nós os criamos para objetivos puramente mundanos, seculares. E com exceção dos domingos na igreja, eles são criados no mesmo padrão que são os filhos dos ímpios. Você só leva ele no domingo. E depois, quando essa criança, no futuro, ela revolta-se contra Deus, expressa o evangelho, você se pergunta, o que eu fiz de errado? É o que costuma acontecer. Né? E eu me pergunto, será que nós, meus irmãos, estamos criando meninos e meninas que serão mais filhos de Deus do que nossos? Mais filhos de Deus do que meus próprios filhos?
E você, meu querido, minha querida, seus hábitos, sua ética de trabalho, tua visão sobre filhos, tua visão sobre casamento, tua visão sobre entretenimento, teu linguajar, teu temperamento, tuas atitudes com relação à evangelização, compromisso com a igreja, compromisso com a missão de Deus, são coerentes com o que se espera do Filho de Deus? Você já pensou? Você costuma fazer essa pergunta se você vive uma vida coerente? Temos praticado a justiça, meus irmãos. Você pratica a justiça como Abel. Ou você anda nos passos de Caim. E isso é, de certa forma, para nos espantar, meus irmãos, porque muitos podem estar vindo à igreja pensando que são cristãos, mas eles praticam as mesmas obras do diabo. Não praticam a justiça. Então, pelas tuas obras, ou você se prova filho de Deus, ou filho do diabo. Porque se você tem a divina semente, você não pode viver no pecado, você não pode normalizá-lo, acostumá-lo, dizer assim mesmo, não. Porque essa é a grande diferença entre o filho de Deus e os que jazem no maligno, os que estão dormindo nos pés de Satanás. Os ímpios estão adormecidos, meus irmãos. Eles estão embriagados com os prazeres deste mundo. Estão vivendo passivamente sob o controle do diabo. Sabe qual é a nossa diferença? Não é que nós somos melhores. Não é que nós somos mais retos. Mas é porque Deus nos alcançou pecados inquietos. A gente não vive em paz com o pecado. O pecado atormenta a nossa consciência. O pecado agita o nosso espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. E se você não se sente assim, se você se acomodou em seus pecados, se o pecado não te causa essa agitação de espírito, você está nas mãos do diabo, você está em trevas, você está perdido. Porque se você peca, mas permanece no pecado, você não é de Deus. Mas por sua vez, se você peca, mas não permanece no pecado, se você peca, mas se arrepende do teu pecado, se você peca, mas volta-se para Deus, aí nós temos que nos alegrar. Porque isso prova que somos de Deus. Você percebe? Não é praticar a perfeita justiça, nós não temos condição de fazer isso. Mas é mesmo tendo pecado, em arrependimento, voltamos para Deus. Nós não vivemos no pecado, nós somos de Deus. Crianças, olha para mim, vocês. Vocês foram batizadas. Vocês são santas. Nem sempre, né, mãe? Santa não. Mas vocês são santos. O que é que isso quer dizer, criança? Só preste atenção, Davi. Santo é que Deus olhou para você, Davi, e disse assim, ó, esse daqui é meu. Está separado para mim. É isso que quer dizer santo. Então, Davi, quando você vai lá para a escolinha, você não pode ser igual às crianças que não conhecem Jesus. Aí talvez você conhece Davi, Azaf, Axa, Eric, Aurora. Vocês conhecem as crianças, talvez, da escola, que grita com a mamãe. Não pode. Fala palavrão. Que não respeita os professores. Que assiste coisas que uma criança não pode assistir. Que machuca os colegas e os amigos da igreja. Que não gosta de ir na igreja. Talvez você uma vez você for convidado, você não quer ir na igreja. Né? Você precisa entender uma coisa, Zaf, Davi, Maria, vocês não podem ser iguais a essas crianças. Por quê? Porque vocês foram separadas para Deus. Vocês não são iguais às crianças cujas famílias não conhecem as artes do Senhor. Vocês são filhos de pessoas que conhecem Jesus. E o Benjamin? Então vocês não podem pensar que vocês são iguais às crianças do mundo. Porque somos de Deus. Tá bom? As certezas do cristão, meus irmãos. Primeiro, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Segundo, sabemos que pertencemos a Deus. E por último, sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Versos 20 e 21. E agora,
Acompanha o verso 20 que diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, esta é a última grande certeza. E ele começa dizendo assim, ó, o Filho de Deus veio, é vindo, está defendendo a encarnação do Verbo, certo? Então ele fez isso ao longo da carta, ele está reiterando, o Filho eterno de Deus, o Verbo, ele assumiu uma natureza humana real. Ele viveu como um homem real, como um homem perfeito. E qual foi o objetivo da vinda de Cristo? Aí o texto diz também, nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha só como João nos disse uma única palavra, porque lembre-se, o que é que os gnósticos ensinavam? Eles diziam assim, ó, só nós temos o conhecimento da verdade. A verdade, né, a salvação, na verdade, ela se dava por meio do conhecimento secreto. E essa seita dizia assim, só nós temos esse conhecimento. Só nós temos o conhecimento. Então, se você é da elite espiritual, você consegue ter acesso a esse conhecimento. Só que João está dizendo não. O Filho de Deus veio para tornar a verdade conhecida. Porque o conhecimento de Deus se dá por meio de Cristo, que é a revelação da glória de Deus. Então, a verdade é conhecida em Cristo. Lembra do prólogo do Evangelho de João? O prólogo vai dizer assim, ó, que veio a luz divina, e brilhou nos homens em trevas e escuridão. É Cristo. Ele está dizendo, é por meio de Cristo que se conhece a verdade. E o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que Deus faz resplandecer no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aí onde é que a glória de Deus brilha? Na face de Cristo. E em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria, do conhecimento de Deus verdadeiro. Ele é a verdade. A verdade não é uma pessoa, irmãos. É Cristo. E a parte de Cristo, a parte da iluminação que o seu Espírito dá, João está dizendo, a verdade não pode ser conhecida. Ou melhor, o Deus verdadeiro não pode ser conhecido. Sem Cristo, isso é impossível. Porque Cristo é a revelação máxima que Deus dá. Então, tendo dito isso, João apresenta uma segurança. Ele diz assim, ó, vocês cristãos, né? Olha só o que diz o texto, olha aí, o verso 20. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho. Irmãos, João está dizendo, vocês, cristãos, vocês não têm uma compreensão distante dessas coisas. Não é uma coisa que só vocês sabem só com a mente, não. Vocês têm comunhão com Deus. Vocês estão unidos espiritualmente a Cristo. Vocês estão em comunhão com Deus da verdade. Aí ele fecha de modo arrebatador. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você for estudar esse texto a fundo, você vai ver que essa declaração específica ela é objeto de muita controvérsia, né? Em termos de interpretação. Por quê? Porque você tem no século I gnósticos, docetas, que negavam a divindade de Cristo. Hoje você tem unitarianos, são pessoas que vão dizer, não existe esse negócio de trindade, é um Deus só. Dizer que existem 3 pessoas da trindade é uma heresia. Então tem os unitarianos, tem os testemunhos de Jeová, tem os liberais, e eles vão se levantar dizendo que Cristo não é Deus. Então eles vão propor uma interpretação alternativa para esse texto. Ou seja, vão fazer malabarismo hermenêutico. O que é malabarismo hermenêutico? Quando eu tento torcer o texto para desviar da sua verdade, claro, porque o texto é claro. Eu tento fazer um malabarismo. Mas se eu fosse dar uma interpretação mais técnica, para ajudar vocês a entender, é o seguinte. Veja aí o texto, o pronome diz assim, ó. O texto diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Geralmente, meus irmãos, esse termo, esse pronome, ele vai ser usado para se referir ao que veio antes. Ao antecedente mais próximo. Quem é o antecedente mais próximo no verso 20? Jesus Cristo. Então, essa é uma interpretação que é completamente coerente, porque quando você analisa a cristologia de João,
você vê que ele defende abertamente que Cristo é Deus. Ele inicia a carta dizendo que Cristo é o verbo eterno e a vida eterna. E o documento todo é uma defesa da encarnação da divindade de Cristo. O documento todo. Sendo assim, ainda há uma coisa a mencionar. Você lembra do prólogo do Evangelho de João? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele está concluindo da forma como inicia o Evangelho. Ele inicia o Evangelho de João dizendo assim, ó, este é o verbo, é Deus. Ele termina a carta dizendo, este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Jesus de Nazaré é o Deus eterno. Deus pode ser conhecido, João está dizendo. Você quer conhecer a Deus? Deus pode ser conhecido. E ele se tornou conhecido na pessoa do seu Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Que é a expressão exata de seu ser. E o Verbo eterno tabernaculou entre nós. A presença de Deus veio fisicamente na pessoa de seu Filho para dar vida eterna, para dar salvação. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o Deus eterno e a fonte da vida eterna. E ele termina dizendo, verso 21, filhinhos, guardai-vos uns dos. Aí você faz uma leitura rápida. Tem nada a ver o que João falou até aqui com esse versículo, né? Veja. Essa exortação é muito pertinente porque os cristãos do primeiro século viviam num contexto de paganismo e idolatria. Como você nunca pode imaginar. Especialmente os de origem gentílica. Né? Os gentios. Mas, irmãos, parece não, é fato que João está mais preocupado com outra coisa. Preste atenção. Ele está preocupado com a falsa concepção de Deus. Aí eu quero que você entenda o seguinte. Qualquer falsa compreensão, qualquer má compreensão da pessoa de Cristo é idolatria. Qualquer concepção de Deus que se distancie da revelação que ele deu no seu Filho é idolatria. Então, João está concluindo, alertando os cristãos da Ásia Menor, dizendo assim, tenham cuidado. Cuidem-se contra o perigo de se afastarem de Cristo. Porque imagina, os docetas estavam tentando convencer os gnósticos que Cristo era Deus. Se eles acatam isso, eles estão, irmãos, crendo e professando um falso Cristo, uma caricatura de Cristo, um bezerro de ouro. Aí ele está dizendo, cuida com a idolatria. Se você tiver uma má concepção de Cristo, que é o Deus eterno, você vai se afastar do Deus verdadeiro. Você vai cair no pecado eterno. Guardem-se dos ídolos. Guardem-se da má concepção quanto a Deus. Aqui eu concluo com 3 aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação, você só vai conhecer a Deus verdadeiramente se você for iluminado por Ele. Quando a gente vai... Isso é muito interessante, irmão. Se você for estudar a história da filosofia, você vai ver que a filosofia ela tem um esforço fundamental, que é entender a realidade fundamental de todas as coisas. Logo no princípio do esforço da filosofia, né, que a gente vai chamar no período ali dos pré-socráticos, os filósofos eles estavam tentando entender o que é o arquê. O arquê, o princípio, a realidade fundamental, o firmamento de tudo. E eles estão tentando descobrir, desvendar o princípio, a verdade. E tem um caso muito interessante que a filosofia avança. E tem um camarada chamado Friedrich Nietzsche. Você já ouviu falar desse cidadão? Esse cidadão ficou muito conhecido porque ele construiu um sistema filosófico que pode ser resumido na seguinte declaração: Deus está morto. Deus não é a realidade fundamental. Deus não pode ser levado em conta para se pensar a vida, para se chegar à verdade. Sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem ficou famoso. Esse homem se tornou reconhecido, foi prestigiado. Até hoje os livros dele são traduzidos, vendidos. Mas em 1889, esse homem entrou em um estado de insanidade irreversível. Ele viu André, um cavalo, sendo açoitado. E ele agarrou-se esse cavalo e começou a chorar. Ele entrou num estado de insanidade. E ele nunca mais voltou.
E um homem que militou a vida toda. Deus está morto. Deus não é verdade. Então, é fato, meus irmãos, há um desejo no coração humano de conhecer o verdadeiro. Os homens vão buscar isso. Só que buscar o verdadeiro, a parte de Cristo, como propõem os gnósticos, e nós temos que ter um monte de gnósticos. Os cientistas que dizem assim, não, a ciência é a única capaz de chegar ao conhecimento da verdade. Os filósofos do nosso tempo, o que vai acontecer? Você vai se perder em ceticismo, você vai se perder em niilismo, em dúvida, desespero, incredulidade, e mais, você pode até chegar ao ponto da insanidade. Você pode acabar com um homem como esse. Insano. Porque tentar chegar à verdade a partir de Cristo é insanidade, meus irmãos. Eu quero lembrar vocês de uma coisa. A filosofia começou na tentativa de descobrir o arqueiro. Aí o apóstolo João vai escrever o Evangelho de João. Me permita, eu vou citar só para vocês entenderem. Aí ele começa assim, ó. En arque homos. No princípio era o verbo. Você entende? A filosofia está pensando. Qual é o arque? Qual é o princípio de tudo? Aí João começa. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele está dizendo o princípio e o fim, o fundamento da realidade, a verdade eterna é Cristo, é o verbo. E fora deste verbo só existe por quê? Porque só existe dúvida. Mas no verbo existem respostas, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade encarnada. O verdadeiro conhecimento não está na gnose do nosso tempo. Vá à ciência, vá à filosofia. Onde está a verdade? A verdade última, primeira. É por isso que você precisa ouvir esse evangelho. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa submeter-se à revelação de Deus. E o Espírito de Deus vai iluminar você a compreensão das coisas reveladas. Então, se você está num esforço, numa luta para chegar à verdade, eis que a verdade, ela hoje apresentou-se a ti. Cristo. Cristo é a verdade. Aí a segunda aplicação, o desdobramento. Se Cristo é a verdade, se Cristo é o Deus eterno, você deve adorar a Jesus Cristo, meu irmão. Imagine, se esse homem é o verdadeiro Deus, você precisa se curvar em adoração a Ele. Você tem que dobrar seus joelhos e chamá-lo de Senhor. Não há outra opção. Porque se você recusar-se a fazê-la, é cometer idolatria. Se você se enamorar com esse mundo e rejeitar a Cristo, é idolatria. E a Bíblia diz, nenhum idólatra entrará no reino de Deus. Se você rejeita Cristo, se você ama o mundo e seus prazeres, você comete idolatria. Nenhum idólatra entrará no reino de Deus. Você não tem alternativa a não ser adorar. E mais, se você não tiver uma compreensão correta de Cristo, uma compreensão de Cristo que emana das Escrituras, da pregação do Evangelho, você está adorando um falso Cristo. Porque um Cristo desvencilhado das Escrituras é uma caricatura, é um bezerro de ouro, meus irmãos. Por isso que é tão importante isso. Guarda o teu coração dos ídolos. Guarda o teu coração dos ídolos. Se certifique de que você adora o Cristo que é revelado na palavra. Não o Cristo segundo as concepções, eu acho que não. O Cristo do Evangelho. O Cristo revelado nas Escrituras. Cuidado com a matologia, meus irmãos. A matologia pode levar você à idolatria. Cuidado com todo tipo de gnoses, de conhecimento, que pode levar você para longe do conhecimento da verdade. Cuidado com a falsa piedade de Roma. Roma não prega o verdadeiro evangelho. Cuidado com o falso Cristo que é apresentado em muitas igrejas, se apresentam como evangélicos, com roupagem de verdade. Cuidado, porque a tua teologia pode te levar para longe de Deus. E sem esse Cristo, meus irmãos, ninguém chega a Deus. E eu termino dizendo, confie nesse Redentor. Por que, pastor? Porque ele é a vida eterna.
Ele é a vida eterna. Você não percebe que nele há tudo que a tua alma precisa? A tua alma, ela anseia por felicidade. E o Evangelho diz que Cristo pode oferecê-la. Você quer conhecer a verdade? Eis a verdade, Cristo. Cristo é a verdade. Você quer ser amado. Você quer ser perdoado. Eis o que Deus te oferece no Evangelho. Você tem fome no íntimo, sabe? Aquela fome, aquela inquietação no íntimo da alma. Ai, Jesus Cristo se apresenta no Evangelho e diz assim: eu sou o pão que sacia a tua fome. Eu sou água que sacia a tua sede. Eu sou luz que brilha na escuridão do teu íntimo. Eu, pão, água, que sacia a fome do teu íntimo. Você vive sem esperança. Você acorda, entrega seu desânimo, está desencantado porque você provou dos manás deste mundo, viu todos os tesouros que o mundo tem a oferecer, provou de seus prazeres, mas você diz assim: eu preciso de algo mais. Eu quero algo que transcenda essa experiência, essa existência efêmera, passageira, finita. Eu quero mais. Sabe o que é esse anseio? Que o médico não tem função de diagnosticar isso, mas eu vou te diagnosticar. Sabe o que é esse anseio do teu coração? Vida eterna. Vida eterna. É o que o teu coração está buscando. E essa existência efêmera e passageira não tem intenção de dar. Vida eterna. Esse anseio é pelo que o coração pulsa, meus irmãos. Eis o teu anseio, Cristo, porque Ele é o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Creia nele. Não se iluda com os ídolos deste mundo, porque os ídolos deste mundo nada podem fazer por ti, a não ser te levar para longe dele. Dobre-se ao verdadeiro. Este é o verdadeiro. Jesus Cristo. O verdadeiro Deus. E a vida eterna. Creia na vida eterna. Essa é a mensagem de 1 João. Amém? Deixamos os nossos olhos orando a Deus. Senhor Deus. Ó Deus, que evangelho maravilhoso, Senhor. Bendito. Ó Deus, tu sabes que eu vim na noite de hoje, ó Deus. Ansioso, Senhor, ter a expectativa de uma vez mais ser encontrado, Senhor. Tocado, sensibilizado por este evangelho. Eu te dou graças, Senhor, porque foi o que tu fizeste por mim. E o que o Senhor fez por meus irmãos aqui em Machinho, Senhor. Ó Deus, graças te damos, porque nós não fomos até a vida. Nós não conquistamos a vida pelas nossas mãos, mas a Bíblia diz, o Evangelho diz, a vida veio até nós. Deus veio até nós. Ele veio ao nosso encontro. Ele nos deu a conhecer a verdade, Senhor. E esta verdade, Senhor, ela é incomparável. Ela é fonte de deleite, de esperança, de segurança, Senhor. Ó Deus, como Cristo é glorioso, Senhor. Graças nós te damos porque o teu Espírito nos abre os olhos do coração para que contemplemos a beleza que há no Redentor, Senhor. A beleza do Filho de Deus. A glória do Senhor manifesta, Deus, daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, verdadeiro Deus e vida eterna. Ó Deus, eu te peço, guarda-nos deste Evangelho. Guarda-nos, ó Deus, de afastar-nos deste Evangelho para qualquer um. Que subverta, ó Deus, que minimize a glória do teu Filho, Senhor. Guarda o nosso coração dos ídolos. Guarda-nos do pecado, Senhor, e nos assemelharmos a este mundo. E principalmente, enche-nos da esperança triunfante que o Evangelho dá. Somos de Deus. E dele seremos para sempre. Ó Deus, que agora tu recebas o nosso canto com humildade, os nossos dízimos e ofertas com reflexo de nossa gratidão ao que o Senhor é e fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.